torcedor vascaíno. A segunda-feira mal começou e já chegou com aquele clima de indignação no ar, porque o que aconteceu na decisão da Libertadores foi algo que ainda está entalado na garganta de muita gente. Afinal, que por si só já tinha deixado um gosto amargo em boa parte dos torcedores do continente. Ganhou um novo capítulo inacreditável quando a entidade que organiza as principais competições da América do Sul decidiu premiar o volante chileno do Flamengo como o jogador mais seguro da partida. Isso veio como um soco no estômago para quem assistiu ao jogo e viu com os próprios olhos um lance totalmente imprudente, que poderia ter tirado um adversário de combate por muito tempo. Para muitos torcedores, principalmente os que não são rubro-negros, a decisão foi encarada como uma provocação direta, quase como se alguém estivesse tentando esfregar na cara do continente inteiro que nada ali precisava fazer sentido. A sensação de deboche foi inevitável e acabou gerando ainda mais revolta em quem já estava inconformado com o desenrolar daquela final tão polêmica. Enquanto a discussão segue ganhando força e tomando conta das redes sociais, o foco do torcedor vascaíno precisa rapidamente mudar de direção, porque a rotina do clube não espera e o calendário continua apertado. O Vasco tem uma semana decisiva pela frente, começando já na terça-feira com o confronto diante do Mirassol em São Januário, um jogo que pode definir de vez o rumo da equipe neste Brasileirão. Antes disso, o elenco faz nesta segunda o último treino no CT Moacir Barbosa, ajustando os detalhes finais para entrar em campo com força máxima. E esse jogo da terça virou praticamente uma nova final para o time, ainda mais depois da vitória importante sobre o Internacional, que recolocou o Vasco em uma situação mais confortável, mas que ainda exige atenção total para evitar riscos desnecessários. A tabela do campeonato sofreu alterações no fim do domingo com o encerramento de mais uma etapa, que incluiu o empate entre Botafogo e Corinthians, um resultado que, mesmo sem envolver diretamente o Vasco, acaba sendo interessante dentro da matemática de posições. Agora, os próximos dias serão marcados não apenas pelo compromisso do time em São Januário, mas também por 2 jogos atrasados que envolvem clubes que estão travando batalhas diretas na classificação. Atlético Mineiro e Palmeiras vão se enfrentar, assim como Bragantino e Vitória, duelos que podem mexer no meio da tabela e também na briga vascaína por uma posição mais confortável. O objetivo traçado internamente pelo clube é claro: terminar a rodada na 8ª colocação. Para isso, vencer o Mirassol se torna obrigatório. Mas também será preciso torcer para tropeços de adversários que estão embolados na mesma faixa da tabela. São Paulo e Internacional se enfrentam, e um resultado favorável ao time gaúcho pode ser positivo para o planejamento vascaíno. Grêmio e Fluminense também jogam na terça, e dependendo do que acontecer ali, o caminho para a parte de cima pode se abrir de maneira inesperada. Só que antes de qualquer torcer, a prioridade absoluta é o time fazer sua parte dentro de São Januário e garantir os pontos que precisa para consolidar sua permanência sem sustos e mirar algo maior na reta final da competição. O trabalho de Fernando Diniz começa a ganhar novamente um pouco de tranquilidade depois do bom desempenho do time na rodada passada. A tendência é que o treinador repita da escalação, mantendo a base que funcionou bem diante do Internacional. A equipe deve entrar em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Adson Gomes e Ryan. Esse formato, que deu mais equilíbrio ao time, deve ser novamente a aposta do treinador que sabe o quanto uma vitória pode mudar completamente o ambiente às vésperas de jogos tão importantes.
O estádio promete estar lotado, com os ingressos praticamente esgotados ainda na noite desta segunda-feira, transformando o duelo contra o Mirassol em outro daqueles momentos em que São Januário se torna parte ativa do jogo. Além disso, existe uma expectativa grande sobre o estado do gramado. Muitos jogadores reclamaram no último sábado, dizendo que a bola quicava mais que o normal e que alguns trechos pareciam desnivelados. Ainda que isso não seja determinante para explicar todos os problemas do time, é inegável que um campo mais regular ajuda uma equipe que depende tanto da troca de passes e da fluidez no ataque. A equipe responsável pelo gramado tem trabalhado desde o apito final contra o Internacional, e a expectativa é de apresentar uma melhora visível para o jogo contra o Mirassol. Quanto mais o tempo passa, mais o campo tende a se ajustar, e isso pode fazer diferença em uma partida que promete ser nervosa e decidida nos detalhes. Só que essa semana não termina na terça. Depois do Mirassol, o Vasco encara uma pedreira fora de casa no fim de semana contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. E já na quinta-feira seguinte, começa a semifinal da Copa do Brasil diante do Fluminense. É uma sequência pesada, talvez a mais decisiva de toda uma temporada, e que coloca o Vasco frente a frente com a possibilidade real de disputar mais uma final nacional. A classificação para essa semifinal veio em meio a críticas fortes, pressões internas e externas e resultados que colocavam tudo em xeque. No entanto, o time conseguiu reagir, reencontrar um padrão. E agora entra nessa nova fase com confiança crescente e com o apoio massivo de uma torcida que, mesmo sofrida, nunca abandona. O discurso de Fernando Diniz após a vitória sobre o Internacional chamou atenção ao ponto de se tornar um dos assuntos mais comentados do dia seguinte. O treinador fez questão de destacar a importância do presidente Pedrinho no processo de reconstrução do clube, algo que, segundo ele, vai muito além do resultado de um jogo. Diniz descreveu Pedrinho como um torcedor apaixonado, alguém que coloca o clube acima de qualquer interesse pessoal e que tem se sacrificado profundamente para tentar recolocar o Vasco no caminho certo. A fala emocionada chamou atenção por revelar a dimensão humana de quem ocupa hoje a presidência do clube e enfrenta diariamente cobranças que poucas pessoas estariam dispostas a suportar. Diniz ressaltou que o presidente tem feito de tudo para entregar ao elenco condições melhores de trabalho, desde mudanças emergenciais no gramado até melhorias estruturais no ambiente interno. Segundo o treinador, muitos funcionários que eram ignorados em outros momentos passaram a ser tratados com dignidade, e isso tem refletido diretamente no clima de trabalho. O técnico deixou claro que, independentemente do que acontecer nas próximas semanas, Pedrinho merece respeito por estar tentando fazer algo grandioso sem ter recursos abundantes nas mãos. Para ele, esse tipo de liderança não depende de uma bola entrar ou não, mas sim de caráter, de vontade e de entrega ao clube. E quando o assunto parecia se encerrar, surgiu mais uma novidade interessante para o torcedor: a possibilidade real de o Vasco entrar forte na disputa por um reforço que já havia sido cobiçado anteriormente. Trata-se de Gabriel Menino, jogador formado nas categorias de base do Palmeiras e que, depois de um início promissor, perdeu espaço e acabou sendo negociado com o Atlético Mineiro. O volante, que já tinha despertado o interesse do Vasco em 2022, agora pode voltar ao radar cruz-maltino porque o clube mineiro não pretende utilizá-lo na próxima temporada. O atleta, de 25 anos de idade, já foi informado para buscar um novo destino e deve ser colocado no mercado, possivelmente em um empréstimo com opção de compra.
A situação envolvendo Gabriel Menino ganhou ainda mais força depois que surgiram detalhes sobre a relação entre o jogador e o Atlético Mineiro, revelando que sua saída é praticamente certa e que o clube mineiro já autorizou seus representantes a buscarem um novo destino para a próxima temporada. Essa abertura, que dificilmente aconteceria em outros momentos, acaba sendo vista dentro do Vasco como uma oportunidade rara, especialmente porque o volante reúne características que se encaixam com perfeição no estilo desejado por Fernando Diniz. Menino é um jogador polivalente, capaz de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante, além de oferecer boa saída de bola, recursos técnicos acima da média e intensidade física. Algo que o treinador costuma valorizar profundamente em seus esquemas táticos. O nome agrada à comissão técnica, agrada a setores da diretoria e, mais importante, encaixa-se no tipo de reforço que o clube procura. Jovem, com margem para crescimento, experiente em jogos grandes e com potencial de valorização. Quando o Vasco tentou a contratação no fim de 2022, a situação era outra. O atleta ainda estava ligado ao Palmeiras, vivia um momento de oscilação, mas tinha mercado e o clube paulista pedia um valor alto para liberá-lo. A oferta que o Vasco apresentou na época girava em torno de 27 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, algo que não avançou, porque o Palmeiras acreditava que poderia recuperar o jogador ou negociá-lo por cifras maiores em um futuro próximo. Hoje, entretanto, o cenário é completamente diferente. O Atlético o adquiriu acreditando que ele poderia desempenhar um papel importante, mas com a mudança de treinador e a chegada de Jorge Sampaoli, o volante perdeu espaço rapidamente, e tudo indica que não faz parte dos planos do novo projeto do clube mineiro. Isso deixa o caminho mais aberto para que clubes interessados tentem compor uma negociação menos custosa e mais estratégica, especialmente se o formato for de empréstimo com opção de compra, algo que o Vasco já está acostumado a trabalhar nos últimos anos. Dentro de São Januário, há quem veja Gabriel Menino como uma peça ideal para aumentar o repertório do time, especialmente porque o clube tem sofrido em alguns momentos com a falta de profundidade no meio de campo. Thiago Mendes tem sido um ponto de estabilidade, mas, ao seu lado, ainda falta alguém com maior capacidade de articulação e chegada. Barros tem crescido, mas ainda oscila bastante, enquanto outros nomes não conseguiram apresentar a regularidade esperada. Menino poderia ser uma solução imediata para esse problema, trazendo qualidade técnica, mobilidade e uma capacidade de acelerar o jogo que combina com o plano que Fernando Diniz gosta de implementar. Além disso, o treinador costuma extrair mais de jogadores que tiveram fases de oscilação, recuperando sua confiança e oferecendo novos caminhos dentro da carreira, como já aconteceu com diversos atletas em clubes pelos quais ele passou. Essa possível contratação, no entanto, depende muito do planejamento interno para 2026, que passa diretamente pelo desempenho do Vasco nas próximas semanas. A briga pela 8ª colocação no Brasileirão não é apenas simbólica. Ela define cotas, premiações, calendário e até mesmo o tamanho do investimento possível para o ano seguinte. Além disso, a Copa do Brasil pode mudar completamente o cenário financeiro do clube caso o time avance à final ou, quem sabe, seja campeão. O Vasco tem utilizado essa combinação de competições para projetar o orçamento da próxima temporada, já que saber em qual faixa de arrecadação estará é determinante para abrir negociações de maior peso.
Um bom fim de ano não só reforça a moral do elenco, como também destrava movimentos de mercado que estavam travados ou em espera por segurança financeira. O torcedor vascaíno tem sentido novamente uma onda de confiança, algo que parecia distante há poucas semanas. A vitória contra o Internacional, a melhora na atuação coletiva, a demonstração de entrega e a entrevista forte de Fernando Diniz indicaram que o clima interno vem mudando. Muitos criticavam o treinador e o presidente Pedrinho, e algumas dessas críticas eram duras, direcionadas e questionavam até mesmo a capacidade de ambos conduzirem o clube para um futuro mais estável. Mas o futebol é uma narrativa que muda muito rápido. Bastaram algumas correções, ajustes táticos, conversas internas e um resultado positivo para que o ambiente começasse a se transformar. São essas pequenas viradas que constroem a confiança de um elenco e fortalecem a identidade de um grupo que ainda está em formação, mas demonstra potencial para crescer em desafios maiores. O discurso emocionado de Fernando Diniz após a partida contra o Internacional repercutiu tanto porque ofereceu ao torcedor uma visão interna da relação entre treinador e presidente. Algo que nem sempre aparece publicamente. Ele falou de Pedrinho como alguém que se doa acima do normal, que se desgasta profundamente com cada resultado, que sente o clube de maneira visceral e que sacrificou momentos pessoais e familiares para tentar devolver ao Vasco um pouco da dignidade perdida nos últimos anos. Esse depoimento humaniza uma função que costuma ser vista apenas sob a ótica administrativa, como se o presidente fosse apenas uma figura executiva, distante dos dramas e das dores da arquibancada. Para Diniz, Pedrinho não apenas cuida da instituição, mas vive a instituição. E isso, segundo ele, merece reconhecimento e respeito independente do que acontecer até o final da temporada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Acolhida nos corredores de São Januário como um trovão inesperado, a notícia que circula nos bastidores ganhou força suficiente para incendiar conversas de bar, programas esportivos e grupos de torcedores. O presidente do Vasco, Pedrinho, teria avisado internamente que a SAF Cruz Maltina pode estar prestes a ser vendida para a Crefisa. O burburinho, ainda envolto em sigilo e contradições, já se espalha como rastilho de pólvora pelo futebol brasileiro. Nada foi confirmado oficialmente, mas fontes próximas à diretoria falam em reuniões discretas, agendas fechadas e telefonemas que não constam nas pautas públicas do clube. O tom de surpresa domina até mesmo conselheiros acostumados às turbulências políticas vascaínas. Há quem diga que o movimento seria uma resposta ao desgaste crescente entre a atual gestão e o grupo que assumiu o controle da SAF. Outros enxergam uma manobra ousada de Pedrinho, que estaria disposto a recolocar o Vasco no centro das decisões estratégicas do futebol nacional. A possível entrada da Crefisa, empresa já conhecida por seu impacto financeiro em outro gigante do país, alimenta tanto a empolgação quanto a desconfiança. Parte da torcida sonha com investimentos robustos, reformulação estrutural e protagonismo imediato. Outra parte teme que o clube troque de mãos sem garantias reais de autonomia ou identidade. A especulação ganhou ainda mais fôlego quando dirigentes evitaram negar categoricamente o rumor, preferindo respostas evasivas que apenas ampliam o mistério. Nos arredores de São Januário, o clima é de expectativa elétrica. Cada gesto de Pedrinho é analisado. Cada silêncio vira pista. Cada aparição pública de representantes empresariais vira possível indício.
Alguns funcionários relatam movimentações incomuns no ambiente administrativo, enquanto empresários próximos ao mercado da bola tratam o assunto como quente demais para ser ignorado. Resta saber se o boato vai se confirmar ou se ficará registrado apenas como mais um capítulo de tensão na história recente do Vasco. Por enquanto, o que existe é um rumor que já ganhou contornos de novela. Pedrinho, a SAF e a Crefisa no centro de uma possível reviravolta que promete, ou ameaça, remodelar o destino cruz-maltino. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!